Amém. Quem está feliz em estar nesta noite aqui, de adoração ao nome do Senhor, neste culto de alusão Dia das Mães? Os que estão felizes, façam um sinalzinho, dê glória para Jesus aí, dê um sinal que você está vivo nesta noite. Quero trazer uma rápida palavra, não quero cansar vocês, uma palavra de reflexão, na verdade, nesta noite, que é a noite de comemoração do Dia das Mães. Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias. É um texto conhecido que já foi lido hoje aqui, que está em Provérbios, no capítulo 31. Louvado seja Deus. Esse provérbio aqui não foi escrito, mas ele é o conselho de uma mãe. Ele é o conselho que uma mãe estava dando para o seu filho. Foi escrito por Lemuel, mas ele é um provérbio de um conselho que a mãe deu para ele. Provérbio número 31, quem encontrou, diga amém. Amém. Olha, o versículo 1 diz assim: a palavra do rei Lemuel, rei de Massá, a profecia que lhe ensinou a sua. No versículo 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. No versículo 28 diz: levanta-se os teus filhos e lhe chamam bem-aventurada. No versículo 1 fala de um valor de uma, melhor, o conselho de uma mãe. Diga comigo, o conselho de uma mãe. No versículo 10 fala de um valor de uma mãe. Repita comigo, o valor de uma mãe. E no versículo 28 fala de um reconhecimento para uma mãe. Então repita, um reconhecimento para uma mãe. Então pode sentar, fique à vontade para dar glórias a Deus nessa noite mais que especial. Eu quero, antes de começar, a palavra na verdade é uma palavra de homenagem nesse texto, mas eu quero trazer a minha palavra pessoal. No dia do vice-dirigente, muito Deus, quero trazer uma palavra de homenagem a vocês, todas as mães presentes nesta noite. Eu quero parabenizar por esse dia especial, dizer a vocês que vocês são joias raras, vocês são presentes de Deus na família de vocês, para os filhos de vocês, e desejar que Deus possa sempre as mantenham no seu caminho e que nunca falte sobre a sua vida as bênçãos do Altíssimo. Mas nessa noite também eu quero fazer uma homenagem particular à minha mãe que está aqui e à mãe dos meus filhos. São as duas mães que são mais influentes na minha vida. São as duas mulheres que eu mais amo na minha vida, essas duas aí. Dizer a vocês duas que vocês são a razão para eu estar vivo. Que Deus possa sempre abençoar grandemente a vida de vocês. E eu estou muito feliz em poder ter a oportunidade nesta noite de estar do lado da minha mãe. Já tivemos aí um período separado, às vezes a gente ia para lá, às vezes ela vinha para cá, às vezes a gente ficava um lá e outro cá, mas nos concede Deus a oportunidade de poder estar juntos novamente. E se Deus quiser, estaremos até os nossos últimos dias juntos, comemorando sempre essa data especial. Eu já disse aqui outras vezes, mas eu quero repetir: o meu ministério aqui, que eu sei de Bíblia, eu devo a esta mulher. Não que meu pai não tenha contribuído, mas como já foi dito aqui, os pais sempre estão na labuta, no trabalho, e quem fica em casa é a mamãe. Então é ela que tem mais espaço com o filho para conversar, para falar de Bíblia. Tem que usar esse tempo para ensinar a Bíblia. Todas as dúvidas que eu tinha, eu corria com quem? Com ela. E ela abria a Bíblia e dizia aqui, aqui, aqui. E eu, quando saí de casa, eu saí solidificado da palavra de Deus. Depois de Deus, graças a essa mulher que me ensinou Bíblia. E eu tenho Bíblia porque ela muito contribuiu colocando Bíblia na minha cabeça. É uma mulher de Deus, uma mulher que conhece a palavra. E eu estou felicíssimo de poder estar na presença da minha mãe. Mamãe, eu te amo de todo o meu coração. Você é uma joia rara para mim.
ser alguém muito especial na nossa família. Que Deus abençoe essas duas mães que fazem parte da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Voltando aqui ao texto que a gente acabou de ler, o que é interessante é que nesse texto, como eu já disse aqui, ele foi o conselho de uma mãe ao seu filho. A gente olha que às vezes o conselho, quando ele vem da parte de um homem, aí fica parecendo machismo, né? E eu uma vez, eu fui participar de um estudo para casal, e aí quem ia dar o estudo era uma mulher, e eu fiquei logo triste, Braga. Eles vão pegar pancada demais aqui hoje. É uma mulher que vai dar o estudo para casal. Era a mulher da Napoleão Falcão. Foi um dos melhores estudos que eu já participei. Essa mulher pegava as colegas dela na perna manga que batia até cansar. Então assim, irmão, é maravilhoso, porque aqui quem escreve esse texto é uma mulher. Então o conceito que ela dá aqui é baseado no seu próprio conhecimento. Não é uma inspiração de uma cobrança masculina para o sexo feminino, não. É uma própria mãe, que é a mãe dele, que está chamando ele para aconselhar a respeito da sua escolha, quando ele fosse escolher alguém para se tornar mãe de seus filhos. Veja que o versículo 1 vai falar de um conselho desta mãe. Olha o que ele diz. A palavra do rei Lemuel, que era o rei de Massá. Aí diz assim: a profecia que ele ensinou a sua mãe. Então nós não temos tempo para discorrer tudo que ele diz aqui nesse texto, que ela diz nesse texto, mas eu separei apenas esses 3 pontos para trazer uma palavra à igreja nesta noite a respeito da abordagem, porque esse texto aqui, de uma forma muito clara, fala da mulher, mas da mulher mãe, porque ela vai repetir diversas vezes que ela cuida dos seus filhos. Então logo ele está falando de uma mulher que se torna mãe, uma mulher que se torna dona do seu lar, que cuida do seu lar. Quando nós adiantamos um pouco mais, que chegamos nesse versículo de número 10, que olha assim: a mulher virtuosa que a achará. Aí diz assim: o seu valor muito excede ao valor de rubis. E aí, irmãos, eu sou curioso, e aí eu fui pesquisar a respeito dessa pedra, rubi. O rubi, ele é uma pedra avermelhada, ela é raríssima, ela é pouco achada no Brasil. O rubi, ele é uma das 4 pedras mais caras do mundo. Em setembro de 2023, foi achado na África do Sul uma pedra de rubi que deu 101 quilates. Esse 101 quilates, ele dá mais ou menos 20 gramas, daquilo que a gente conhece aqui. 20 gramas essa pedra de rubi, que foi vendido em um leilão em Nova York pela uma bagatela de 38,9 milhões de dólares. 170 milhões de reais naquela época. Em 2023, uma pedra de 20 gramas. Nós estamos falando aqui de quase 9 milhões de reais por 1 grama. Aí, o conselho que a mãe de Lemuel diz para eles: olha, meu filho, o rubi é muito caro, ele está fora das nossas possibilidades de posse. Eu creio que aqui neste ambiente, nesta noite, nenhum de nós tem ou teria nesse momento as condições de comprar uma pedrinha dessa de 20 gramas por 170 milhões de reais. Mas ele diz: mas quando tu for procurar uma mulher para te constituir família, para ela ser a mãe dos teus filhos, tu vai ver algumas características desta mulher que vai tornar ela muito mais valiosa do que os rubis. Entenda que eu falei aqui que uma pedra que foi achada em 2023 foi leiloado uma pedra foi leiloado por 170 milhões de reais. Isso em 2023. E ele está dizendo: o seu valor muito excede ao valor dos rubis. Se vocês não deram para Deus, vocês não entenderam.
valem muito mais do que vocês pensam. Ele está dizendo que vocês, quanto mãe, vocês são uma pedra preciosas e lapidadas e valiosíssimas. Cadê os filhos? Eu estou dando glória a Deus porque não entenderam o valor da mãe de vocês ainda. Esse é o valor da mãe de vocês, meus filhos. Vocês não podem pagar. Não há possibilidade humana de você ter condições de um dia de pagar o amor que a mãe de vocês dedicam a vocês. Porque o valor dessas pedras preciosas aqui que nós estamos vendo diante de nós, ele muito excede ao valor dos rubis, que é uma das pedras mais preciosas do mundo. E quem sabe você, mãe, entrou aqui hoje, talvez até cabisbaixo, porque às vezes, até mesmo nesse dia, que é o Dia das Mães, que é um dia que é internacionalmente comemorado em mais de 40 países, cada um tem as suas datas peculiares. Alguns países eles comemoram nesse mesmo dia que a gente comemora hoje, outros escolheram outra data. O que é certo, que em grande parte do mundo aceitou-se tirar este dia para comemorar o Dia das Mães. Mesmo neste dia, há filhos que hoje ainda não chegou para sua mãe para dizer: mamãe, eu te amo. Mamãe, você é alguém muito importante para mim. Aleluia. Mas sabe por que você não fez isso ainda? Se alguém ainda não fez, é porque você ainda não sabe o valor que ela tem. Veja que o versículo de número 28 vai dizer assim mesmo. Olha só, vamos ler. Diz assim: levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurado. Aqui nós chegamos na parte em que os filhos reconhecem o valor de suas mães. É quando eles olham para ela, quando eles chegam na fase um pouco mais adulta, e eles vão reconhecer o quanto que elas são importantes para eles. A Antônia disse aqui agora, muito bem dito, muito bem lembrado, que ela quer dizer para a mãe dela tudo que ela tem para dizer agora. E eu estava me lembrando que eu fui num velório de uma prima de 2º grau. E ela tem, se eu não me engano, 4 filhos homens e uma menina. E não convivemos muito juntos, mas eu fui no velório, parente, já aqui em Laranjal. Quando cheguei lá naquele velório, já era na hora do enterro, e aí cercou a sepultura para cantar aquele louvor, o último louvor, para descer aquele caixão sobre a sepultura. E eu olhei aqueles marmanjos, homens barbados, caírem no chão, abraçados com seus aqueles caixões, dizendo assim: mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, me perdoa. Mamãe, o quanto eu te amo, mamãe. O quanto que eu te amo, mamãe, me perdoa, mamãe, me perdoa. E eu pude olhar para aqueles olhares, a tristeza, o remorso invadindo a alma daqueles garotos. Você sabe por que isso aconteceu? Porque eles não reconheceram o valor de sua mãe enquanto ela estava viva, enquanto ela estava com eles, enquanto ela estava lutando por eles. Eles eram filhos, eu conheço, meus parentes eram filhos rebeldes, mal criados, que foram criados na casa do Senhor, mas depois se afastaram, dando desgosto para a mãe o tempo todo. Mas quando viram a mãe descer a sepultura, eles se agarravam sobre aquele caixão e gritavam com pavor, com remorso, e gritavam dizendo: o quanto que eu te amo, mamãe. Eu tenho certeza que eles nunca fizeram isso enquanto ela estava viva, porque não reconheceram quando era tempo o valor que a sua mãe tinha para eles. Mas a Bíblia diz, eu não vim aqui dizer o que eu acho, a Bíblia diz que elas têm muito valor, porque o seu valor excede ao valor dos rubis. Aqui estão mulheres que abrem mão dos seus sonhos. Aqui estão mulheres que abrem mão de suas carreiras. Aqui há mulheres que abrem mão de muitas possibilidades, muitas das vezes, para que você realize os seus sonhos. Vocês que estão aqui, que ainda são jovens, juniores, crianças e até filhos adultos, essas mulheres que abrem mão de tudo, muitas das vezes, para que vocês possam realizar o sonho de vocês.
nós estamos numa geração que eu sei o que estou falando. Nós estamos diante de uma geração que não sabe valorizar as mães, os pais que têm, que vão valorizar talvez um dia em cima do caixão, como eu já vi muitos aqui acontecendo, em cima do caixão às vezes vão chorar, vão gritar cheio de remorso. Mas eu vim dizer para vocês hoje, faça isso enquanto vocês estão olhando para ela. Eu costumo dizer sempre quando nos nossos encontros de casais, que é difícil um dia que eu não diga para minha esposa: meu amor, eu te amo. Eu não vou dizer que é todo dia, porque todo dia eu lembro às vezes, vira correria. Mas eu vou acertar em 80% dos dias que eu digo para ela: eu te amo. Sabe por quê, irmãos? Eu quero dizer para ela quando eu estou do meu lado. Eu quero dizer para ela enquanto eu estou olhando no olho dela que nós estamos com saúde. Eu quero dizer para ela enquanto ela está aqui do meu lado, que é guerreira. Eu não quero esperar um dia, porque ninguém nunca sabe quem vai primeiro. Mas quem sabe se um dia eu posso estar aqui, mas ela pode estar. E aí eu estou cheio de remorso, meu amor, eu te amo. Já vi aqui na Canaã. Esposo desmaiando aqui. E a gente olha, a gente vê que ele não está abalado pela morte, ele está cheio de remorso. E isso que acontece quando a gente não valoriza enquanto está do nosso lado. Quando a gente não olha, a gente não percebe o valor que essa pessoa tem para nós. A gente não consegue perceber o quanto essa pessoa é importante para nós. E se você não fez isso, ainda tem tempo de fazer. Nem precisa chegar o dia das mães, não. Você tem que valorizar a sua mãe todos os dias. Mas às vezes chega aquela data especial, o dia do aniversário, o dia das mães, Natal, essa coisa aí. Mas é preciso você reconhecer o quanto ela é importante para você. Porque a mãe de Lemuel, quando senta com ele para conversar, ela vai dar conselhos para o bem, para uma boa escolha, uma escolha bem sucedida. E eu vejo que às vezes os filhos, na grande maioria, eles não querem dar ouvido ao conselho de suas mães. E às vezes desagradamente você não sabe de nada. Você não sabe nem o que está dizendo. E a tua mãe, ela está dando conselho porque ela vai ver mais do que tu, às vezes o dobro mais do que tu já viveu. Você sabe que ela sabe 2 vezes ou 3 vezes mais do que tu sabe. E está vendo coisa que tu não vê. E quando ela te chama para aconselhar, mesmo que esse conselho vá contra aquilo que tu quer, eu te digo para ti: abaixa a tua cabeça e recebe, porque nela está o valor que excede o valor dos rubis. O que eu trago hoje é essa palavra de reflexão, para que nós filhos a cada dia possamos compreender e ver o valor que elas têm. Elas são pedras preciosas que excede o valor dos rubis. A Bíblia ela dá uma autonomia aos pais de abençoar o filho. E há um costume que está se perdendo com o tempo, de os filhos chegar e dizer: benção pai, benção mãe. Eu fui criado nesse formato até hoje. Onde eu encontrar meus pais, eu vou pedir a benção, porque eu sei o peso que tem a benção deles na minha vida, e eu quero estar debaixo da bênção dos meus pais. E por alguma razão essa cultura está se perdendo no meio da sociedade, até mesmo no meio das famílias cristãs. Eu sei que tem filhos aqui que nunca mais pediu bênção dos pais, que nunca mais levantou pela manhã e disse para sua mãe: bênção mãe, a bênção pai. E voltou esse ritual quando foi dormir. É porque você talvez não entenda que o poder de abençoar a tua vida está sobre ele. O poder da bênção na tua vida está sobre ela.
A Bíblia diz que você e eu devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam acrescentados sobre a terra e tudo nos vá bem. Por que o filho não ia querer a bênção do meu pai, se a própria Bíblia está otorgando a eles o poder de me abençoar? Nesta noite nós vamos fazer algo inverso aqui. Eu quero chamar todas as mães aqui na frente. Hoje nós não vamos pedir a bênção delas, vamos pedir a bênção para elas. Então as mães, todas as mães, vamos ficar de perto da igreja.